que essa é a principal arma que o Irã tem, lutando contra a maior potência da Terra e contra a quarta maior potência militar da Terra, que é Israel. São dois grandes gigantes nucleares e militares, presididos por duas figuras abjetas e loucas, ambos de natureza sociopática, tanto Trump quanto Netanyahu, são figuras que não seria abusivo dizer que eles são narcisistas malignos de postura psicopática. São pessoas sem empatia, sem solidariedade e que cultuam os seus objetivos acima de qualquer que seja o valor da vida humana. Não existe valor da vida humana para o Netanyahu que não seja de judeus vinculados ao projeto político do governo dele. Porque até judeus que não o sejam estão sofrendo barbaridades lá toda vez que alguém decide levantar a voz contra aquele monopólio narcisista horroroso. E nos Estados Unidos a gente tem visto o que em um ano e pouco um país que era o representante histórico da democracia republicana no Ocidente da Terra pôde se tornar com uma rapidez brutal, mostrando que todas as enfermidades psicossociais e as doenças supremacistas presentes nos Estados Unidos e nos evangélicos americanos, que lá também dão o maior de todos os suportes ao Donald Trump, poderiam eclodir assim, num tocar rápido, numa provocação simples, poderia surgir todo esse volume horroroso de fascismo, nazismo e de tudo quanto já nos apavorou no passado e que nós achávamos que eram questões vencidas, que a humanidade tinha aprendido a lição. Agora, quanto ao Trump, eu não sei por que as pessoas têm qualquer surpresa com o Trump. O Trump sempre disse que ele era um mau caráter. Ele nunca escondeu isso. O pai dele dizia que ele era um indivíduo atordoado, perturbado. A mãe dele diz: eu gerei um idiota. Mas o que eu posso fazer? Ele é meu filho. Então, é meu filho. O irmão dele morreu desprezado por ele. Se vocês lerem o primeiro livro que ele escreveu na década de 80, quando ele era empresário do mercado imobiliário, já estava ali escrito tudo que ele era capaz de fazer para ganhar qualquer coisa. Tudo que ele não leva em consideração é verdade, justiça, equidade, equilíbrio. O negócio dele é atropelar. Se você assiste, por exemplo, um filme que saiu há algum tempo atrás, tem 2 ou 3 já, mas um deles baseado exclusivamente nos autos da justiça americana, no primeiro divórcio dele. Se você lê o filme baseado só no que está registrado nos autos, e que ele nunca contestou, porque havia inúmeras testemunhas oculares e factuais, o sujeito é horroroso, ele é horripilante. Os Caio, Epstein's File, meu Deus, que ele disse que ia abrir, depois não deixa abrir, não tem como abrir, porque ele começa na pedofilia e não tem teto para o telhado está dele. envolvido até o pescoço, Até o né? pescoço, ele não tem, e ele é Agora, capaz de Caio, qualquer coisa para encobrir aquilo. Pegando Oi? uma carona no Fernando para esticar um pouquinho mais a corda, você disse que não surpreende, mas te surpreende o povo americano Sim, reelegê-lo ou elegê-lo 2 vezes? a minha angústia é com o povo americano e dentro do povo americano, com os evangélicos americanos. Por exemplo, eu fui amigo do Billy Graham e da mulher dele, da dona Ruth, que companheiros queridos, eu sei que me amavam, me recebiam com uma hospitalidade extraordinária. Quando eu estudei na Califórnia, nos anos 80, ajudaram a me sustentar, me convidaram para 1000 eventos e para a intimidade da casa deles. E tenho amizade com uma das filhas dele, com a Anne Graham Lotz, que eu já trouxe ao Brasil 2 vezes.
e com a família e parentela e tudo mais. Na associação Billy Graham tinha gente que dizia que ele mesmo falava que se fosse para buscarem um sucessor para a continuidade do projeto de evangelização mundial dele, ele achava que eu seria a pessoa ideal, não apenas porque eu era um evangelista, mas também um mestre, profeta, arguto no pensamento, nisso e tantas outras coisas. O Leighton Ford, que é cunhado dele, casado com a irmã mais nova dele, que faleceu ano passado, a Jean, foram meus amigos anos e anos e anos, e são meus amigos, com quem eu falo ao telefone. Ele já está com 97 anos, idoso, sofrendo de ver, por exemplo, o Franklin Graham, filho do Billy Graham, que tentou se afastar disso o tempo todo, desde os tempos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Ele tem acesso a todos os presidentes e sempre se mantendo distante. Ele me dizia que ele sempre tinha votado dos democratas, mas ele não dizia isso publicamente para não criar um problema enorme no meio dos evangélicos, porque tinha republicanos de um lado e democratas do outro, e os batistas eram muito mais republicanos, os batistas do sul dos Estados Unidos, e onde ele morava, em Montreat, nas montanhas do norte da Carolina. Então, ele dizia, eu voto sempre por convicções e alinhamento de pauta com os democratas. As minhas pautas são muito mais identificadas com eles, mas eu não divulgo, para não criar esse problema. E todo presidente novo, não importando qual seja o partido, que me convida para pregar na solenidade de posse ou em eventos aqui e ali, eu vou, e eu tenho uma mensagem só, é a cruz de Cristo. Todo mundo sabe que eu prego e começo na cruz, viajo pela cruz e termino na cruz e na ressurreição. Me convidam porque querem, eu vou lá e não adapto nada a ninguém. Nunca fiz. E foi o grande promotor dos melhores eventos mundiais de congraçamento da igreja no planeta durante o século XX, dos anos 50 para cá, da Alemanha, depois dos eventos menores até chegar em 74 em Lausanne, na Suíça. Aí depois vieram vários outros eventos CLAD 1, CLAD 2, eventos na África, na Ásia, no mundo inteiro. Eu fui pregar em vários deles. Na União Soviética, onde ele me enviou para pregar no Centro de Convenção de Moscou para as 17 repúblicas soviéticas, cerca de 5.000 pastores, por portas que ele abriu e disse, vá que você tem a mensagem. Então, aquele homem que deu a vida toda para ver se criava unidade na igreja e se fazia a mensagem do evangelho ser compreendida pelos crentes e pelos pastores, porque ele sabia que não era, para poder ser divulgada no mundo, do contrário, não seria. E ele tinha convicção de que se não houvesse unidade, respeito, amor e solidariedade entre os cristãos, nada poderia vingar valorosamente do Evangelho na Terra sem esse pressuposto que está na oração de Jesus em João 17. Aí, quando surgiu o pentecostalismo, com o neopentecostalismo, com Pat Robertson, com Jerry Falwell e com todos aqueles loucos, Kenneth Copeland e Kenneth Hagin, e todo esse pessoal maluco que enlouqueceu a igreja no planeta, ele já começou a sentir tristezas enormes, porque a sensação que ele tinha era de que ele tinha corrido em vão e que não tinha adiantado nada. Graças a Deus, ele teve um estado leve de demência, mais ou menos uns 4, 5 anos antes de morrer, que não permitiram que ele assistisse tudo o que estava acontecendo. Mas, especialmente, ele não viu o filho dele se tornar a coroinha do Trump, abençoando qualquer maldade trumpiana, como ele fez semana passada, de maneira absolutamente nojenta. É um absurdo, cara. É um absurdo. É Então, inacreditável. o que aconteceu com a maior parte dos crentes americanos é chocante. Eu tenho gravado coisas em inglês e mandado. Aí eu mando para todo mundo de fora, eu mando para Hollywood inteira. Tem muito mais gente lá em Hollywood capaz de me entender, de Sharon Stone, passando por Al Pacino, De Niro, Sean Penn, capaz de me entender na primeira.
e mando para todos eles, como também mando para Christianity Today, revistas, e para alguns amigos que permaneceram firmes na fé. Ontem deles, um me ligou aqui dizendo: Caio, é inacreditável o que aconteceu. Tudo que você está gravando e mandando para mim, eu vou distribuindo aí para todo mundo que eu conheço. Está todo mundo dizendo: meu Deus, como é que a gente faz para voltar ao Evangelho conforme ele está dizendo? Porque não tem ninguém nem pregando isso aqui. Aí ele falou: você sabe qual é a maior vergonha? É que nós, os que pensamos diferentes, ficamos tão calados É isso. que perdemos até a autoridade profética de dizer o que você está dizendo e sempre disse. É isso. Então, é trágico. Hoje, quem tem algo a dizer está se apequenando, está se É. silenciando. Aí eles me perguntam sobre o suicídio de pastores, e que é grande nos Estados Unidos. Eu digo: é claro, é um pessoal que colocou toda a esperança deles na igreja e não em Jesus. Eles eram crentes do cristianismo e viram, e eram sinceros, que viram o cristianismo virar uma extensão de um braço político horroroso, como nada na história americana jamais se levantou de modo tão extraordinariamente asqueroso e repugnante como é essa figura do Trump e as políticas que ele pratica. Então, essas pessoas viram a igreja inteira e tomando de assalto, os líderes anteriores, que tinham juízo e bom senso, morrendo, e levantando-se uma nova geração em anuência total à loucura. Muita gente tirou a vida porque disse: eu cria na igreja, e a igreja agora não significa mais esperança nenhuma para o planeta.